Então a gente viu no vídeo anterior como que inicia a formatação de páginas HTML utilizando CSS, e nesse vídeo a gente vai tratar mais especificamente das fontes. As fontes elas sofreram uma grande mudança nesses últimos anos e também uma grande importância dentro do desenvolvimento de páginas web. Até então, toda a formatação de fontes e estilos poderia ser feito dentro da página dentro da página HTML. Então, se eu quisesse colocar um texto alinhado à esquerda ou à direita, se eu quisesse modificar a família, né, da fonte, qual é o tipo de fonte, se é Verdana, se é Times, isso tudo poderia ser feito dentro do HTML. A partir do HTML5 isso não é mais possível. Foi determinado que agora toda a formatação deve ficar dentro do arquivo CSS. Os navegadores atuais ainda conseguem interpretar esses códigos HTML mais antigos, onde a formatação está presente dentro do HTML, mas a tendência é que os navegadores deixem de formatar, deixem de entender essa formatação e passem só a considerar as formatações dentro da página CSS. Então é importante que a gente compreenda como fazer toda essa formatação dentro do CSS. O nosso primeiro exemplo aqui na parte de fontes e textos é através da tag P. A tag P ela é responsável pelo parágrafo, ou seja, pela organização de um conjunto de texto dentro de um parágrafo de uma página HTML. No nosso primeiro exemplo, a gente fez algumas formatações, algumas que a gente já viu no vídeo anterior e outras que a gente vai incorporar a partir de agora. Então, a parte de definir qual é o tipo de fonte, no caso aqui do Arial, e do tamanho de letra que a gente escolheu agora 12 pontos, né? A gente tinha escolhido antes em pixels, agora estamos trabalhando com pontos. Então, a gente define através do font family e do font size. Ainda é possível definir dentro do P outras configurações, como, por exemplo, o letter spacing, então, que a gente tem aqui no terceiro item. Então, a gente está definindo qual é o espaçamento entre as letras, e aí vocês podem perceber aqui no texto de baixo que as letras da frase texto do corpo da página estão bem separadas, né? Então, não é uma leitura tradicional. A gente vê que a letra T com a letra E tem um espaçamento aqui grande, e esse espaçamento é definido através do comando letter spacing, onde a gente vai definir que o espaçamento vai ser 0,5 em. Esse em é uma unidade de medida. A gente já viu pixel, a gente já viu ponto e agora tem esse em. Ele é um pouquinho maior do que um pixel normal, ele permite que o espaçamento seja um pouco mais largo. Por isso que a gente só colocou 0,5 em, e notem que já deu um espaçamento bem grande. Então, em é uma unidade de medida um pouco mais larga. Ainda, o P ele pode permitir o alinhamento do texto. A gente pode alinhar ele de forma à esquerda, no centro ou à direita, ou ainda justificado, através do Justify. Então, a gente colocou que esse alinhamento de texto vai ser do tipo justificado. Então, como resultado, a gente tem esse parágrafo aqui de baixo desse texto do corpo da página, seguindo as formatações aqui de cima. As unidades de medida, unidades de tamanho que a gente tem dentro do CSS, elas são divididas em duas categorias, ou relativo ou absoluto. O que seria o relativo? Todas essas unidades relativas que são descritas aqui são em função do tamanho da página que eu estou abrindo, ou melhor, do tamanho do navegador. Muitas vezes a gente abre o navegador dentro do computador no tamanho total, ele abre a tamanho de tela inteira. Então, a gente tem o 100% da tela. Pode ser que às vezes a gente abra o navegador e tenha uma dimensão dele um pouco menor. Então, a gente vai diminuindo o tamanho do navegador e com isso o meu texto ele pode se organizar de forma absoluta, ou seja, num valor específico, ou relativo, dependendo do tamanho do navegador que ele for aberto. Vou mostrar aqui um exemplo do navegador aberto. Então aqui, nesse exemplo que a gente viu no vídeo anterior, notem que meu navegador está ocupando a tela inteira do computador. Ele está 100% sendo visualizado. Então, o meu texto ele pode se organizar de uma forma absoluta, ou seja, não importa o tamanho do meu navegador, ele sempre vai ter um tamanho específico, ou pode ser relativo. Então, dependendo da largura, da altura desse meu navegador, ele pode se reorganizar
se rearranjar conforme a necessidade da página. Isso acontece de uma forma bem vista em alguns sites. Então, vou abrir, por exemplo, aqui o site da Globo.com, que se a gente for perceber, esse site no tamanho inteiro, ele já se organiza com as informações bem espalhadas na página. À medida que eu vou diminuindo a página, ele já vai se auto-organizando de forma absoluta, de forma relativa. Então, conforme o tamanho de página, ele vai se readequando ao tamanho que for disponível. Então, as unidades de tamanho, elas, como a gente viu, elas podem ser organizadas como relativo ou absoluto, e aí dentro de cada uma dessas categorias tem as diversas opções. Então, no relativo eu posso discriminar uma porcentagem, onde, por exemplo, uma imagem, não importa o tamanho do navegador que estiver aberto, ela sempre vai ficar 50%, 80% em relação ao navegador. Posso também utilizar o formato pixels dentro dessa imagem para dizer quantos pixels a minha imagem vai ter, pode ser de mínimos e máximos, ou ainda eu posso utilizar os formatos do tamanho absoluto, como pontos, centímetros, milímetros. A escolha da unidade mais apropriada para a página vai depender muito do desenvolvedor. Então, o que vocês vão precisar, qual é a unidade que vai se adequar melhor para aquele elemento. Normalmente, para fontes, a gente utiliza muito a escala de pontos, para ficar bem semelhante ao que a gente já usa em editores de texto. Então, 8 pontos, 6, 12, 10 pontos é uma unidade boa para desenvolver os sites. Já no caso de imagens, se prefere ou a porcentagem ou pixels, porque são as unidades que mais se assemelham ao tamanho das imagens quando a gente vai editá-las num editor, né? Então, a escolha desses tamanhos é muito do gosto de vocês, e notem que essas unidades elas vão ter tamanhos, ou melhor, vão ter escalas diferentes. Então, vocês podem fazer os testes para verificar qual é a melhor unidade para cada uma das situações, para melhor formatar o site que vocês vão estar desenvolvendo. Voltando à formatação de texto, a gente pode colocar algumas formatações nos textos que a gente for desenvolver. Então, além de tamanhos de letras, de tipos, a gente pode começar a fazer algumas decorações no texto, como é o caso aqui dessas 4 linhas que a gente vai apresentar na sequência. Então, a gente tem a linha inferior, a linha superior, linha no centro e a opção piscando. No caso da linha inferior, notem que tem um sublinhado que acompanha toda a linha, toda a frase que está sendo escrita. No caso da linha superior, essa linha fica em cima das letras. Na terceira opção da linha ao centro, acontece o que nos editores de texto a gente chama da configuração taxada, ou seja, fica uma linha em cima das palavras que a gente está descrevendo. E na última opção, a gente tem um texto piscando, como se fosse um grande luminoso, onde a informação vai estar aparecendo e desaparecendo. Essas informações que a gente vai estar colocando de decoração não funcionam em todos os navegadores. Então, pode ser que no navegador que vocês colocarem esse código CSS, não aconteça esse efeito de piscar. Tentem mudar para outro navegador para fazer esse efeito. Então, não quer dizer que vocês fizeram errado se não funcionar no exemplo. Tentem verificar com mais de um navegador para ver se o comando foi descrito corretamente ou não. No caso ali, a gente fez a nossa página HTML e agora como que ficaria o CSS. A tag P a gente já viu nos exemplos anteriores, então a gente vai se concentrar nas informações de baixo. Então a gente tem 4 classes, a classe inferior, superior, centro e pisca. Na classe inferior, a gente colocou o elemento Text Decoration para definir que a decoração do texto vai seguir uma linha embaixo, ou seja, uma underline. No caso da superior, a gente também tem essa linha, então a gente de novo vai ter o Text Decoration, mas sobre o texto, ou seja, a gente vai colocar o comando, a opção Overline. Na opção do centro, na linha com a linha passando sobre a parte central das letras, a gente vai colocar a opção Text Decoration Line Through, ou seja, ela vai passar sobre a linha da frase que a gente estiver descrevendo. E no piscar, a gente usa a opção Blink, para aparecer e desaparecer a informação do texto. Outra opção muito interessante para utilizar na formatação de textos é através do recuo de parágrafo.
Esse recuo ele é muito comum nos editores de texto e para fazer isso nas páginas web, ela só é possível através do CSS. Então aqui a gente tem um exemplo de um texto que tem um título, uma notícia, e logo na sequência a gente tem um parágrafo com uma descrição um pouco mais detalhada dessa notícia. Então o título está em H1 e o texto logo embaixo seguiu com a tag P. Para formatar esse texto, notem como é que ficou o resultado aqui no nosso navegador. A gente deu uma importância maior para o título. Então no nosso H1 a gente colocou que a gente quer uma fonte não serifada. Essas fontes não serifadas são as fontes mais apropriadas para o desenvolvimento de páginas web. O que seria essa fonte não serifada? São aquelas fontes mais simples, como Arial, Verdana, Tahoma, onde eu não tenho um certo desenho ao final da letra. Por exemplo, a fonte Times é uma fonte muito comum em livros. Então, se vocês perceberem, a Times tem traços maiores e menores dentro do desenho da letra, que ela agrada muito aos olhos de quem for ler um papel impresso, né, uma informação impressa. Mas para páginas web, quando a gente tem a fonte Times, ou seja, as fontes com serifa, elas se tornam muito cansativas para o olhar. Então a gente procura utilizar fontes mais simples, mais secas, né, na hora de desenvolver páginas. Então aqui a gente definiu que a gente quer uma fonte sem serifa, não importa qual seja. Logo na sequência, o tamanho que a gente pediu foi de 18 pontos e negritado. Na parte de baixo, a gente tem um parágrafo com a informação da notícia mais detalhada. Esse parágrafo vai ter a fonte Arial, no tamanho 12, justificado e com texto indentado, ou seja, a gente vai ter esse recuo de parágrafo através dessa opção Text Indent. Então, ele vai fazer esse recuo, que é tão comum que os professores tanto pedem nas escolas quando a gente vai fazer um texto, que é o tamanho de um dedo, né? A gente faz um recuo um pouquinho no texto, lá dentro do Microsoft Word, a gente normalmente coloca 1,25 centímetros. Esse recuo para dar ao nosso leitor a intenção de saber que ali está começando um novo parágrafo. Então, a gente pode colocar a indentação de 30 pontos para fazer esse recuo em relação à margem. A partir de agora, a gente vai ver outros tipos de formatação que são um pouco mais divertidas, um pouco mais diferentes, que a gente não encontra tanto nas páginas, mas aí vai do gosto de cada um. Podemos colocar algumas sombras, então existe a opção de Text Shadow, onde a gente vai colocar, no nosso exemplo aqui, queremos a cor azul, e aí a gente define qual é o tamanho de recuo, de tamanho dessa nossa sombra que foi colocada aqui, 5 pixels, 6 pixels, 2 pixels, justamente para fazer qual é a distância da letra, né, 5 pixels, qual é o recuo em relação à margem principal e qual é a grossura, né, da nossa sombra. Então a gente definiu aqui os pixels e montou essa sombra azul logo aqui no título. Também fizemos uma transformação do texto pedindo para capitalizar, ou seja, deixar em letras maiúsculas. Então vocês vão perceber que todas as palavras estão sendo iniciadas com uma letra maiúscula. Cada inicial do título recebeu uma letra maiúscula, independente do que se tinha no HTML. Então o CSS sobrescreve o que o HTML tinha definido previamente. Outra opção é colocar aqui o comando NoWrap, ou seja, não vamos permitir quebra de linha. Essa frase que a gente tinha descrito, esse parágrafo, ele vai ficar contínuo até o infinito da página. Então a gente vai ter uma longa barra de rolagem aqui na nossa horizontal para rolar todo esse texto. A gente vai não permitir a quebra de linha através do white space NoWrap, para não fazer a quebra desse texto. Isso é interessante em algumas ocasiões, um título ou um botão que vocês não queiram que a informação seja quebrada, pode utilizar esse comando. Também podemos colocar o espaçamento, a gente já viu o espaçamento entre letras, e também pode ser feito entre palavras. Então, com o word spacing de 0,5 em, a gente deu um espaçamento um pouco mais largo entre cada uma das palavras. A gente pode deixar um texto mais aberto, mais espalhado.